Olá, meus irmãos, graça e paz. Na nossa devocional de hoje, em 2 Pedro 3, de 1 a 7, eu gostaria de tratar um tema muito importante: o fim dos tempos, a consumação, o dia do juízo. Para isso, vamos estar lendo 2 Pedro 3, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabeis antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Irmãos, o apóstolo Pedro, nessa última parte da sua carta, vem com uma exortação. Ele queria despertar a lembrança e para que aqueles irmãos que eram os alvos dessa segunda carta pudessem se recordar das palavras dos profetas e dos apóstolos sobre o fim dos tempos, ou sobre o juízo final que nós chamamos de consumação. Nos versos 1 e 2, o apóstolo Pedro, ele quer nos mostrar que essa exortação é para a igreja, tem um público-alvo, é para o povo da aliança, são para os filhos de Deus. Os ímpios, eles não entendem essa palavra, a palavra de Deus. O mundo secularizado, esse mundo ímpio, esse mundo caído, a ideia de um juízo de Deus, de um juízo final, é uma mentira contada por extremistas. Por isso que o apóstolo Pedro, ele escreve para a igreja, para nos despertar a lembrança e para nos recordar das palavras anteriormente ditas pelos profetas e apóstolos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Não pela parte desses profetas e apóstolos de hoje, desses falsos profetas e falsos apóstolos, mas aquilo que ficou escrito como regra de fé e prática para a igreja de todos os tempos. Já nos versos de 3 a 6, o apóstolo Pedro nos mostra quem não irá crer na mensagem do evangelho. E pior, irmãos, esse grupo, essa massa de réprobos, não só se manterão incrédulos, mas irão zombar, escarnecer, perseguir, querer envergonhar a nossa fé. Esses ímpios preferirão viver na carne, nos seus desejos e pecados, ao invés de se arrependerem. Pedro fala que eles preferiram ignorar a realidade de um juízo final e de um apocalipse que já havia sucedido antes. Deus já trouxe consumação no final. Deus já trouxe consumação no passado. No passado, o dilúvio foi o dia do juízo de Deus. Para os povos do passado, o dilúvio foi o primeiro fim do mundo, com o arrebatamento do seu povo, é claro. Aqui podemos ver o seguinte: a história nos mostra que um fim já aconteceu. Porém, irmãos, Deus ele poupou Noé e sua família como uma tipologia do arrebatamento, os colocando dentro da arca. Aquela igreja, aquela arca foi uma tipologia daquilo que Cristo iria verdadeiramente fazer com a sua igreja quando vier o grande dia final, o último, o grandão. E em meio à tribulação que Noé e sua família enfrentaram, Deus os colocou dentro da arca e os poupou da morte. Irmãos, porém, esses versos nos mostram o seguinte: os ímpios, os réprobos, irão se manter incrédulos. Eles não só zombarão da nossa fé, como também eles irão querer nos envergonhar com essa frase que muitos crentes já ouviram. Onde está essa promessa? Todo mundo diz que Jesus vai voltar, ele nunca voltou. A minha bisavó falava, minha avó falava, meus pais falam. Mas cadê? Sabe, qual crente que nunca ouviu essa frase de escárnio? Mas o dia dele está guardado, está separado. Sabe, em último lugar, no verso 7, o apóstolo Pedro nos mostra que pela mesma palavra de Deus, um dia que o apóstolo chama de o dia do juízo, o mundo será destruído pelo fogo e todos que zombaram da nossa fé. E desse dia irão se lamentar
Isso porque esse mundo que você vê agora será destruído pelo fogo e todos os homens ímpios serão juntamente destruídos e receberão o castigo da perdição eterna e ficarão longe da presença do Senhor, da sua glória e do seu poder. Mas sabe, para nós os crentes, esse dia é um dia de alegria. Para nós os crentes, esse dia será um dia de jubilação, de tributo, de adoração. Enquanto esse dia todos os elementos da terra se dissolverão, nós que estamos vivendo em santidade, em piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus, esperamos contemplar os novos céus e a nova terra nos quais habita a justiça. Que como crentes, nosso maior anseio seja o dia do juízo. Isso porque para a igreja verdadeira esse dia será um dia de jubilação e de alegria eterna. Que Deus te abençoe.